Olá, leitores! Aqui é a Samantha e você está no canal do blog Degrau de Letras. Hoje eu vim falar sobre o conto O Chefe da Estação, do Alexander Pushkin. Tá, gente, o nome é russo. Desculpem se eu não estiver pronunciando corretamente, tá? Esse livro ele foi publicado originalmente em 1832 no livro Contos de Bielkin. Eu tenho uma pesquinha aqui, gente. Ele é considerado um dos precursores da literatura natural russa, né? Então, ele foi aí o primeiro degrau para autores consagrados como Gogol e Dostoiévski. E, por conta disso, é considerado também o fundador, né? O pilar do período de ouro da literatura russa, né? Que eles chamam o século de ouro da literatura russa. Esse nomezinho se deu principalmente porque no século XIX foi o período em que a Rússia mais produziu conteúdo literário. O autor começa a história falando sobre a profissão do chefe da estação em tom de dualidade, né? Em primeiro lugar, ele fala sobre essa profissão do chefe da estação como um carrasco, né? Uma pessoa ruim. E logo em seguida ele apresenta esse chefe da estação, na verdade, como um Martin, de todas as más viagens, né, que ele precisa receber reclamações, enfim. E esse caráter de dualidade está presente em todo o conto, até mesmo quando ele não deixa claro se Dunya, a filha do chefe da estação, fugiu com o cara mais rico ou foi raptada. Então o autor está sempre brincando com essa disparidade, nessa dualidade entre bom e ruim, foi porque quis ou foi raptada. Mas, de modo geral, o narrador ele apresenta a história do chefe da estação com um certo distanciamento até determinado trecho da história. Ele vai contar esse período em que ele teve contato com o chefe da estação e a sua filha Dunya, que era uma moça muito encantadora. Ela era tão encantadora que quando os viajantes chegavam muito estressados, bastava a Dunya chegar, falar-lhe algumas palavras, servir um copo d'água, que os viajantes já se derretiam todo. Até mesmo as mulheres que moravam ali na localidade tinham ela com muita estima, né? Então, era aí a coisa mais valiosa na vida desse chefe da estação. Até que o chefe da estação tem uma grande ruptura em sua vida, né, na sua história, porque Dunya foge ou é raptada, a gente não sabe, por uma pessoa de posses, né? E a partir daqui ele vai beber todos os dias, ele entra em estado de sofrimento por não saber qual o paradeiro da filha. Ele temia muito que ela fosse abandonada após alguns anos, né, por ter perdido a beleza da juventude. Então isso angustiava muito ele de não saber o que poderia acontecer à filha, né? E é marcante aqui nessa parte, né, em que Dunya foge com um cara rico. E aqui a gente começa a perceber traços do naturalismo, em que o autor ele representa a riqueza dos personagens, por exemplo, a partir da quantidade de cavalos que puxava a carruagem daquela pessoa, né? Quanto mais cavalos a pessoa tinha disponível, mais rico ela era. A gente percebe também essa marcação, né, do naturalismo, até mesmo na fala da família do cervejeiro, né? Como eles são mais humildes, a fala já é bem assim despojada, tipo, vai aí, menino. Então, são traços do naturalismo para demonstrar também essas diferenças de classe, né? Então, ele faz também um apanhado. E aqui eu quero trazer um ponto que, além da questão dos cavalos e da fala dos personagens, ele também fala sobre os tipos de profissões. Ele fala aqui que, na verdade, o chefe da estação nada mais seria do que um funcionário de 14ª classe. Então, ele categoriza os níveis de profissão, né? E aí, logo na sequência, ele fala, né, que o chefe da estação, ele tem aquele emprego não tão grato, né? Porque ele precisa suportar
todas as desavenças durante as viagens das pessoas, né? Ele acaba recebendo muita reclamação, então é como se fosse um trabalho ingrato de fato. Mas aí, o que eu quero destacar aqui é quando ele faz uma alfinetada sobre essa questão de você ter hierarquias sociais, né? Ele diz assim: realmente, o que seria de nós se, em vez da regra cômoda para todos, o título respeita o título, se introduzisse em uso uma outra, por exemplo, a inteligência respeita a inteligência, que discussões não surgiriam? E por quem começariam os criados a servir a comida? E a partir daqui, né, ele começa a contar a história do chefe da estação. Então, apesar de curtinho, esse é um conto que ele traz uma história melancólica, né, sobre a vida desse chefe da estação. Ele tem um começo muito divertido por trazer essa dualidade da profissão de chefe da estação. Ele tem um final triste, mas muito bonito, muito representativo. A narrativa ela é marcada também por aspectos do cristianismo, não só diretamente em que o narrador observa quadros do filho pródigo, mas pela figura da Dunya, né, que o pai a trata como. Então, ler Alexandre Pushkin, gente, para eu falar o nome de autor, né, é muito importante se você quer ter contato com os primeiros degraus dessa literatura russa, né, onde que eles começaram a progredir, quais foram seus precursores. Então é isso.